Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste através do YouTube. Primeiramente, muito obrigado, Hamilton, por essa oportunidade, por essa iniciativa, essas aulas maravilhosas, ter convidado a professora Isabela. Obrigado, Beth, obrigado, Sofia, por nos presentear por esse modo de vida, né? E hoje nós estamos na leitura desse livro, Ordens da Ajuda. Estamos hoje na página 161, Ida ao Cemitério com uma Criança. A leitura hoje fica por conta da Mariane Cristina. Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença entre nós, obrigado ao seu papai, à sua mamãe, por esse presente maravilhoso que eles nos cedem, nos emprestam nesse instante. Palavra, muito boa noite, a palavra é sua. Boa noite a todos, muito agradecida, Geraldo, Hamilton, a todos vocês que estão presentes aqui nessa aula de hoje. E vamos seguir com a nossa leitura, o nosso estudo do livro Ordens da Ajuda. Posso iniciar, Geraldo? Ida ao cemitério com uma criança. Hellinger, para o menino de aproximadamente 5 anos, quando ele está descendo a escada do palco. Venha até aqui. Sim, até mim. O menino vai até Hellinger e senta-se ao seu lado. Hellinger coloca o braço direito em torno dele e olha para ele por um tempo. O menino está bem quieto. Hellinger, vou contar uma história para você. Menino, Hellinger, nós dois vamos ao cemitério. Pego você pela mão. Ele o pega pela mão e nós vamos ao cemitério. Então vamos olhar para os túmulos, um após o outro. Lá estão deitados muitos mortos. Nós nos curvamos perante cada túmulo, nós dois. Simplesmente assim. O menino curva-se levemente e nós desejamos paz a eles. Menino, Hellinger, e você diz a eles, eu fico vivo. Menino, eu fico vivo. Hellinger, olhem para mim com carinho. Menino, olhem para mim com carinho. Hellinger, embora vocês estejam mortos, eu vivo. Menino, embora vocês estejam mortos, eu vivo. Hellinger, e eu gostaria de viver por um longo tempo. Menino, alto, e eu gostaria de viver por um longo tempo. Hellinger, sim, e eu gostaria que muitos outros também vivessem por um longo tempo. Menino, eu gostaria que muitos outros também vivessem por um longo tempo. Hellinger, exato. Então vamos nós dois, de túmulo em túmulo, sim? Pelo cemitério. Então saímos do cemitério. Saímos através do portão do cemitério e chegamos a uma relva bonita. Lá existem flores maravilhosas. E nós colhemos flores. Sim? Menino, concorda com a cabeça? Sim. Hellinger, um lindo buquê. Menino, um lindo buquê. Hellinger, então voltamos ao cemitério e o colocamos sobre o túmulo, um túmulo. Menino, sim. Hellinger, então os mortos se alegram porque alguém pensa neles. Menino, sim. Hellinger, tudo de bom para você. A felicidade completa. Hellinger, no dia seguinte. Na verdade, sou um filósofo. Além disso, faço terapia. No fundo, é filosofia aplicada. Nesse sentido, não sou terapeuta. Contudo, eu reflito sobre a vida. Assim, gostaria de continuar a trabalhar a serviço da vida, como ela é, sem desejar que ela seja diferente. Não existe nada melhor do que aquilo que é, sem pais melhores do que aqueles que temos, nenhum futuro melhor do que aquele que está à nossa frente, que é o maior.
E felicidade significa que eu tome isso em meu coração do jeito que é e me alegre com isso. Essa é a felicidade completa quando se alegra com a realidade, como ela é. Com nossos pais, como são. Com o nosso passado, como ele foi. Com o nosso parceiro, como ele ou ela é. Com os filhos, como são. Exatamente como são. Esse é o bonito. A alegria é a felicidade completa. Ajudar para além dos ajudantes. Existe uma espécie de psicoterapia e também uma espécie de constelação familiar com a qual se procede segundo o seguinte princípio. Qual é o problema? Então, olhamos para a solução e quando temos a solução, terminou. É um procedimento válido, muito frequente também dá certo. De repente, vemos a solução. Encontramos também uma frase de solução que traz algo em movimento na alma, e todos pedem se recostar e dizer, foi bom. E o terapeuta pode pensar, fiz bem. Ele também fez isso muitas vezes. Esse é um lado. É possível que seja assim quando o problema é mais superficial. Contudo, quando se trata dos grandes movimentos, dos movimentos bem grandes da vida e morte, algo fica visível e deixa bem para trás aquilo que pensamos que era a solução. Aqui atuam as forças do destino. Nós vemos isso, mas ninguém deve interferir, por exemplo, para procurar uma boa solução. O movimento em si é que é grande. Quando vimos isso e entramos nele e deixamos que ele atue, isso é a grandeza. Isso tudo acontece para além dos ajudantes. A eles foi apenas permitido verem algo grande e puderam ser tocados por ele. Isso é tudo. Paz aos mortos. Hellinger, para um outro participante. O que aconteceu? Participante. Meu avô, pai de minha mãe, quando era jovem, matou um soldado russo por um motivo fútil. Hellinger, para o grupo. Isso continua atuando na família. O que se faz agora? O que se pode fazer? Para o participante. Então, o que você pensa? O que seria adequado aqui? Participante. Nós vamos trabalhar com o soldado e com o avô. Hellinger. Exato, precisamos dos dois. Hellinger escolhe um representante para o soldado russo e um para o avô e os coloca um em frente ao outro. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe do soldado russo e a coloca atrás dele. A mãe está bem inquieta. Ela se sacode e comprime os lábios. Estende as mãos com os dedos abertos para frente. Respira com dificuldade e começa a tremer de raiva. Então cerra os punhos e grita alto. Bate com os pés no chão, levanta os punhos para cima e irrompe em lágrimas. Ela segura o filho por trás bem firmemente e coloca a cabeça em sua nuca. Então fica quieta atrás dele e olha para o avô. Primeiro o avô havia cerrado os punhos, mas os solta. Enquanto isso, Hellinger colocou o participante no quadro. Este se vira para o soldado russo e sua mãe. A mãe do soldado fica um pouco de lado, mas respira com dificuldade. O avô vai em direção ao soldado russo, os dois se olham longamente. Hellinger, para o avô. Curve-se perante ele. O avô curva-se profundamente, ajoelha-se, curva-se até o chão e estende as mãos em direção ao soldado. Hellinger, depois de um tempo, para o avô. Agora deite-se de bruços em frente a ele. O avô deita-se de bruços e continua com as mãos estendidas em direção ao soldado russo. Então rola como um morto no chão. Depois de um tempo, o soldado russo deita-se ao seu lado.
A mãe ajoelha-se em frente ao filho, acaricia sua face e deita-se, soluçando, ao lado dele. Enquanto isso, Hellinger virou o participante. Hellinger, assim tudo termina, e então isso pode ficar no passado. Para o participante, como você está agora? Participante, eu respirei aliviado e profundamente. Hellinger, olhe novamente para trás para ver. Passou. Para os representantes. Ok, agradeço a vocês todos. Para o grupo. Agora a filosofia está sendo solicitada novamente. Filosofia significa que olhamos para a vida como um todo e esperamos até que ela nos mostre algo. Então concordamos com isso. Aqui, por exemplo, podemos ver que a morte foi boa para todos. Meu querido amigo Hilke descreve, na primeira elegia a do hino, o que acontece quando fazemos luto por aqueles que foram afastados cedo. Ele pergunta, o que os mortos querem de mim? Eu devo tirar lentamente a aparência da injustiça que algumas vezes impede um pouco o movimento puro de suas almas. A morte precoce não lhes fez injustiça, e eles não perderam nada. Ele descreve ainda o introduzir-se nesse movimento e soltar-se. Por exemplo, que se deixe de lado o próprio nome como um brinquedo quebrado. Tudo desapareceu, tudo. Para onde? Não sabemos. Meu outro grande amigo, Richard Wagner, é o seu outro nome. Fala do esquecimento bem-aventurado. Está no fim, quando o processo da morte termina. O morrer começa somente com a morte. É o início do morrer. A realização de um pouco mais, até que entremos no esquecimento. Como? Não sabemos. Contudo, são pensamentos que fazem bem à alma. Aqui também vale. Os descendentes somente podem crescer se aquilo que foi pode ser deixado finalmente em paz e pode ficar no passado. Finalmente. Aqueles que ficam sempre se ocupando com o passado, no fundo, não precisam fazer nada. Permanecem sempre crianças, nunca vão crescer. Ocupam-se com um nada a vida toda e morrem então, mas sem sucesso. Ok, isso é o fim da minha filosofia. Ok, fantástico. Todo o aprendizado que ele nos deu agora, né? Começando com um exemplo que eu acho que todos precisam marcar aí no livro, essa ida ao cemitério é um exemplo de como trabalhar com crianças, um exemplo de como trabalhar com histórias, né? E como conduzir um cliente para que ele possa ir trabalhando por meio das histórias com as suas imagens interiores, né? As nossas imagens interiores são multissensoriais, então ele colhe flores, ele vê, ele sente, ele percebe, ele coloca, tá? Então essa é uma das maneiras que o Bert Hellinger trabalha individualmente. Então esse olhar interno, aí que olha com carinho, e vai dialogando com as imagens internas, né? Ah, eu gostaria de viver por um longo tempo, então, você, tipo assim, eu gostaria que vocês também tivessem tido um longo tempo, né? Mesmo que vocês estejam mortos, eu vivo. Então, ele vai conduzindo a criança para fazer essa separação do reino dos mortos, desses mortos para quem essa criança estava olhando, né? E agora, depois, quando ele fala a felicidade completa, gente, esses dois itens, a felicidade completa e ajudar, para além dos ajudantes, são dois exemplos que ele está explicando para a gente por que a constelação não é uma terapia. E ele mostra da seguinte maneira: sou filósofo e faço terapia.
mas é uma filosofia aplicada, e nesse sentido, não é exatamente uma terapia. Por quê? Porque ele fala, a constelação é um serviço sem desejar que nada seja diferente, que nada seja melhor do que é. Então, é diferente de eu querer modificar alguma coisa, resgatar alguma coisa, curar alguma coisa. Então, aí ele diz, né? O que é a felicidade completa? E é na página 162, significa que eu tome isso em meu coração do jeito que é e me alegre com isso. Ponto. Sem me lamentar, sem temer, sem querer resolver, né? Ajudar para além dos ajudantes, né? Que aí ele mostra que existe uma espécie de terapia e uma espécie de constelação familiar que procura entender qual é o problema e encontrar uma solução. Mas isso não é o que ele está nos conduzindo, isso é um tipo de constelação familiar, entende? O trabalho dele não parou nesse lugar, né? Então, é assim, eu vejo qual é o problema, eu encontro uma boa frase, aí todo mundo tem a sensação de que foi bom, o terapeuta fica achando, realmente, eu fiz um bom trabalho, mas ele diz o seguinte, esta constelação é uma constelação mais superficial, que quando nós somos tomados pelos grandes movimentos, que são movimentos de vida e morte, né? É como se a gente entra nessa profundidade desse movimento, algo fica visível e deixa para trás todas as nossas ideias de problema e solução. Eu tenho que ser atento o suficiente, estar sintonizado para que eu possa ver, porque, sinceramente, quem mergulha no campo nunca encontra uma solução óbvia, e é sempre interessante porque o campo ele nos traz mensagens completamente criativas, que vão muito além do que a gente poderia pensar em problema e solução. Então, não é que a gente está abandonando esses níveis, a gente precisa deles, mas é importante que vocês entendam que eles são diferentes e eles existem, né? Então, a gente entra, ele fala, a gente entra nesse movimento e deixa que ele atue, né? E eu achei muito lindo quando na página 163 ele coloca assim, a eles foi apenas permitido verem algo grande e puderam ser tocados por ele. Isso é tudo. Entendeu? A eles, a nós, ser permitido a nós olharmos algo grande. E isso é tudo. E isso é tudo. Entendeu? Não tem problema, não tem solução. Entendem? Bom, e depois aí, sinceramente, nesse Paz com os Mortos, né? Primeiro que ele estava mostrando, assim, os efeitos do assassinato, como eles são amplos e transgeracionais, né? De poder o passado ficar no passado, mas o que eu acho mais importante está no final aí da página 164, da página 165, que é um texto muito avançado, né? Ele está falando do trabalho dele, mostrando o que ele entende por filosofia. Ele fala: filosofia significa que olhamos para a vida como um todo e esperamos até que ela nos mostre algo, entendeu? Então, isso daqui é a compreensão do que é filosofia para ele, por que a constelação familiar para ele é uma filosofia. Nos mostra algo e qual é o passo seguinte, e concordamos com isso. E depois ele vai trazer duas fontes do trabalho dele, né? Ele vai trazer o poeta, e ele se refere ao poeta Rainer Maria Rilke, meu querido amigo Rilke, né? Descreve na sua primeira elegia do hino. Então, se alguém quer procurar uma fonte de inspiração do trabalho do Bert Hellinger, essa é uma delas, o Rilke, né? Então, aí vai falar, por exemplo, assim, quando nós fazemos luto por alguém que se afastou, que morreu cedo, achando que essa pessoa foi injustiçada ou que aquele destino não foi bom. Então, como a gente fica preso, e aí com a gente eu digo como todo um sistema familiar fica preso, aí depois ele fala do outro amigo dele, né? E ele mostra pelo Rio que como é que é importante a gente se soltar desse apego aos mortos. Depois ele fala, meu outro grande amigo, Richard Wagner, né? O compositor, né? E aí ele fala do esquecimento bem-aventurado. O esquecimento bem-aventurado. Então,
Esses dias eu vi um post no Facebook que falava, o que eu posso fazer com uma dor? Transformar, curar, compreender. Aí eu falei, não, ainda tem uma última coisa que estava faltando no post, é esquecer. Então, é o esquecimento bem-aventurado, né? E outra coisa também que ele fala assim, o morrer começa somente com a morte. Para que nós possamos viver a morte no momento adequado. Então, isso aqui é um tema avançado da Hellinger Ciência, por assim dizer. É como nós encaramos e lidamos com a morte, né? Ok. Outra coisa importante. Os 2 últimos parágrafos, né? Que os descendentes só podem crescer quando é deixado para trás. E no último é o seguinte: quem se ocupa com o passado, no fundo, não precisa fazer nada. Então, isso também é um diferencial do trabalho da constelação familiar com o trabalho da terapia tradicional, ou seja, nós vamos ao passado? Vamos, mas como é que eu poderia dizer? É um passado que está enquanto informação no presente. Entende? Nós não vamos fazer uma interpretação do passado ou tomar o passado enquanto uma verdade. Ele é uma informação acessível no presente. Então, aí ele mostra de um aspecto importante para o ajudante com a constelação familiar entender que quando uma pessoa chega e ela fica muito ligada no passado, isso pode estar relacionado a ela não querer tomar uma ação no presente. Então, eu não posso me deixar enganar. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Eu não vejo ninguém com a mão levantada e não tem nenhuma pergunta no chat. Então, podemos prosseguir. Observações intermediárias. O amor fatal. O destino vai ao nosso encontro com todos os seres humanos com os quais nos relacionamos. Cada um fica sendo para nós o destino e nós para ele. Portanto, amor fatal significa que eu amo cada destino que vem de encontro a mim através do outro, que me enriquece através dele, me desafia e me toca também, como também o destino que enriquece o outro através de mim, o desafia e muitas vezes também o toca. Através disso, todo encontro com outros seres humanos fica sendo mais do que um simples encontro entre ele e mim. Torna-se um encontro de destinos, que atuam através dele e através de mim, que causa felicidade ou dor, a serviço do crescimento ou da limitação, dando a vida ou tirando-a. Portanto, o amor fatal é o último amor, que exige o último, que dá o último e toma o último. Nele crescemos para além de nós. O que isso significa individualmente? Sem o outro, do meu ponto de vista, quer fazer algo mal e terrível. Não importa de qual maneira. A minha primeira reação a isso é frequentemente que eu quero fazer algo de mal para ele e penso numa compensação, no sentido de vingança. Mas se olho para ele como sendo levado pelo destino e reconheço que esse destino se torna também o meu destino através dele, então não me coloco mais perante ele apenas como um ser humano. Eu encaro o destino e o amo. Nesse momento, me submeto a um poder fatal. Me deixo tocar por ele. Fico purificado das coisas mesquinhas, fico tocado e fico no amor em tudo. Inversamente, posso me tornar para o outro, de alguma forma, em destino que o fere, que o limita e que o obriga à despedida e separação. Então resisto à sensação de culpa que age por egoísmo ou desejos maldosos, porque estou entregue ao destino dele e meu. Eu também preciso amar esse destino como ele é e fico assim através desse destino puro
e com a mesma validade. Quem ama o destino assim, o seu próprio e o do outro, e sabe que ele sempre se tornará em próprio destino para ele e para mim, está em sintonia com tudo como é. Está tanto conectado quanto direcionado, porque é um amor fatal. O seu amor tem grandeza e força. Soluços. Eu não denuncio nada. Hellinger, para um participante. Você tem um caso? Do que se trata? Participante. Trata-se de uma jovem de 19 anos. Ela gostaria muito de fazer um curso profissional, ir para a escola, mas não consegue, porque, entre outras coisas, ela tem muitas doenças, ela soluça. Ela soluça sempre e, na maioria das vezes, são palavrões que provocam soluços nela. Hellinger, você pode nos mostrar como é isso? O participante demonstra o soluço. Hellinger, e ela pensa em palavrões quando soluça? Participante, sim. Hellinger, nunca tive um caso assim. Quando alguns participantes começam a imitar o soluço e riem, voltem a centrar-se. Nós queremos ajudar a jovem. Para o participante, em lugar de quem ela faz isso? Você tem uma ideia? Participante, existem muitos acontecimentos na família de origem, também bem atrás. Hellinger, vamos começar com o que está próximo. O que há de especial? Participante, existe um irmão do pai e um irmão da mãe que faleceram cedo. Hellinger, depois de uns instantes. Houve vínculos anteriores do pai ou da mãe? Participante, não. Hellinger, você tem certeza? Participante, não totalmente. Hellinger para o grupo. Quando a resposta vem muito depressa, aguço os ouvidos. Para o participante, vamos constelar a cliente, o pai e a mãe. Então, vamos ver. O participante escolhe os representantes e coloca a filha em frente ao pai, um pouco distante e a mãe mais distante do pai. A filha olha para o céu, a mãe olha para o chão, o pai balança. Depois de um certo tempo, agarra o pescoço e vira-se lentamente. A filha ameaça cair para o lado esquerdo. A mãe vira-se para o marido. Hellinger para o grupo. Agora olhem para o pai no céu. A mãe vai até o marido e o segura por trás para que ele não caia. Hellinger para o participante. Quem foi enforcado? O participante sacode os ombros. Hellinger coloca um homem em frente ao pai. O pai continua segurando o pescoço como se estivesse sendo estrangulado. O homem abre a boca como se estivesse sem ar e quisesse gritar. A filha endireita-se. Hellinger, para este homem. Grite. O homem abre a boca e fica de boca aberta. Então solta um grito. O pai comporta-se como uma pessoa que foi estrangulada, que fica sem ar. O homem abre a boca e estica a língua para fora, como se estivesse sendo estrangulado. Hellinger, para o pai. Olhe, olhe. O homem cai de boca aberta no chão. O pai deixa as mãos caírem e olha para a mulher. Esta sacode a cabeça. Hellinger coloca a filha atrás dos pais. O pai sorri para a mulher e dirige-se para ela, que sacode a cabeça. Hellinger, para a filha. Diga, eu não denuncio nada. Filha, eu não denuncio nada. Hellinger, que tal? Filha, bom. Hellinger, para o participante. Está claro para você? Participante, sim. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o grupo. Algumas vezes parece ser monstruoso o que se diz, mas não foi tirado do nada. Observei bem exatamente o que aconteceu ali e me coloquei no lugar de cada um deles. Então vem a percepção. Primeiro,
A filha olha para o céu, para cima, e o pai pega no pescoço, como se quisesse se estrangular. Isso significa quase sempre enforcamento. Essa foi a minha imagem desde o início, estava bem à vista. A pergunta é se temos a coragem de assumir o que se percebe internamente. Então, peguei um representante para a pessoa enforcada e vi imediatamente que ele queria gritar. Ele estava de boca aberta e estava claro que queria gritar. Não foi fantasia, confiei na imagem. O pai não queria olhar para lá. Quando olhou, virou-se para a mulher. Ela o censurou, no sentido de: como é que você foi fazer isso? Podemos ver. Então, tirei a cliente do campo de tensão e a coloquei atrás. É óbvio que existe um segredo entre os pais. Pudemos ver isso quando o marido sorriu para a mulher, e a filha pressente isso. De repente me veio a frase: eu não denuncio nada, para o participante. Então, tudo faz sentido. O participante concorda com a cabeça. Hellinger, agora você tem uma imagem. Não importa o que você irá fazer, você verá o que é adequado e até que ponto pode ir e até que ponto não, ok? Participante, sim, obrigado. Sim, como tem muitas coisas importantes aqui, vamos dar uma paradinha para a gente observar o que ele falou nesses dois exemplos, né? No Amor Fatal, Bert Hellinger tem muitos tipos de amor dentro da obra dele, né? Amor à beira do abismo, amor cego, amor que vê. Amor fatal é um conceito. O que é o amor fatal? Né? O amor fatal é quando eu me encontro com uma pessoa, nossos destinos estão, por assim dizer, entrelaçados. E esse destino vai atuar em mim, o destino dessa pessoa, o meu destino vai atuar nessa pessoa, trazendo felicidade ou dor, em última instância, dando ou tirando vida, né? Então, esse amor fatal é quando a gente pode amar a pessoa e ao destino desta pessoa e ao destino que acontece quando eu me uno a essa pessoa, quando nós nos tornamos os destinos uns dos outros. E depois esse exemplo, que é muito interessante, porque são muitos efeitos que, se vocês perceberem dentro da psiquiatria, né, assim, de sintomas que uma pessoa pode ter, e esse aqui, veja bem, é uma pessoa que soluça quando ouve palavrão. Como que você vai encontrar uma solução para isso se você for... Tudo bem, analisar o que aconteceu, mas o que ele leva a compreender o que aconteceu naquele passado, né? Como o pai e a mãe tinham um segredo, como o soluço tinha a ver com um estrangulamento, né? Ele mostra como a questão do enforcamento e nos dá lições muito importantes. Aí ele fala assim, poxa, mas você pode parar e pensar assim, que essa frase veio do nada. Eu não denuncio nada. E, além de tudo, cara, que grave, alguma coisa pode ter acontecido, como é que eu vou falar uma coisa dessa numa constelação, se eu sou constelador? Então, ele nos dá o caminho, ele mostra assim, eu observei e me coloquei no lugar de cada um deles, ou seja, ele entrou em sintonia com o pai, com a mãe, com a cliente, com aquela pessoa que estava sendo estrangulada, entenderam? E aí ele mostra como ele também faz uma outra coisa que é importante, que ele sempre faz isso, ele fala assim, eu tiro a cliente do campo de tensão. Então, coloca ela atrás do pai e da mãe. E mostra também como é importante a gente observar quando tem segredos entre os participantes, onde a gente pode perceber. Às vezes a gente pode perceber até nas pessoas que estão convivendo com a gente no dia a dia, né? Então, por exemplo, a mão no bolso, ou a gente se abrindo para poder perceber essa informação sutil. Mais alguma coisa?
Não? Então vamos lá, vamos continuar. Professora, tem uma pergunta no chat. Ah, tá. Qual é? Mariana, você quer abrir seu microfone e formular a pergunta? Bem, Mariana. Ah, Mariana, ela fala assim: vi um caso de família com muitos doentes de câncer, tia, sobrinha, primos próximos e de segundo grau, alguns distantes. Pode ser mera coincidência, tendo em vista ser família grande, ou um caso de problema com antepassados comuns? Me parece que aí é como uma necessidade de reconexão com a mãe, talvez, né? Mas com certeza um tema que passa por várias pessoas no mesmo sistema. Não é coincidência, de maneira nenhuma, nem geneticamente, nem epigeneticamente, nem sistemicamente. Agora, o que é exatamente nesse nível mais profundo, a gente não sabe. Num nível mais superficial, o que a gente sabe é que uma pessoa que tem um câncer, ela tem uma dificuldade muito grande de perdoar, geralmente a mãe, e é, é como se fosse uma vingança. O outro aspecto do câncer são células que se tornam autônomas e dizem assim: eu não vou mais aceitar o comando do dono dessa casa. Então, quem é que se, o que é dentro de mim, o que é dentro da família que pode dizer que não precisa mais do pai, ou que não precisa mais da mãe, ou que não precisa mais dos antepassados, né? Da origem. Então, o que eu sei do câncer é isso. E, obviamente, que a gente tem um livro inteiro que Bert Hellinger traz esse tema, que está editado em português, que é o livro Desatando os Laços do Destino, onde ele traz vários exemplos, é um livro inteiro só sobre o câncer. Tá bom? Não vejo nenhuma pergunta mais. Então, vamos lá, podemos seguir. A bênção. Participante. Um avô tem 3 netos e cada um deles tem uma deficiência. Hellinger. Quem é o cliente? Participante. 2 mães vieram até mim, isto é, 2 filhas dele. Todos os netos do avô têm uma deficiência, ou na área visual, ou auditiva, ou perturbações no sentido do equilíbrio corporal. Hellinger. Vamos começar com a primeira cliente. Qual é o problema dela? Participante. Ela quer apoiar a sua criança deficiente da melhor forma possível. Hellinger. Então, essa cliente tem uma criança deficiente? Participante. E sua irmã também. Hellinger. As deficiências são as mesmas? Participante. Sim, mas em graus diferentes. Para o grupo. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com ela e com as 2 clientes? Para quem estão olhando? Para quem deveriam olhar? Participante, após hesitar muito. Elas deveriam olhar para as crianças. Hellinger, apenas para as crianças, e, na verdade, com amor. Ambas não têm amor pelas crianças, você também não. E ambas não têm amor pelos maridos. Você também não. Está claro para você? Ele acena com a cabeça. Hellinger, onde é que começa agora a ajuda? Participante, pelo amor pelos maridos. Hellinger, em primeiro lugar, pelo amor às crianças. E então, pelo respeito pelos maridos, por esses 2 maridos. E isso começa em sua alma. Assim você tem força e traz bênção. Posso deixar isso assim? Participante, sim. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo sobre a bênção. O que significa abençoar? No latim significa benedicere. Isso significa dizer algo bom. Se eu digo algo de bom sobre alguém e desejo boas coisas para ele, isso atua imediatamente de modo agradável nele.
Isso é a bênção. Olhamos para o outro e desejamos algo bom para ele. Se eu vejo dificuldades com um cliente e talvez faço um diagnóstico ou defino o seu problema, como isso atua então no cliente? O contrário da bênção, é uma maldição. No fundo, desejo algo mal para ele. Ou se não confio em alguém, por exemplo, quando penso, ele não vai mesmo conseguir, e internamente trago motivos pelos quais isso não é possível. É para ele como uma maldição. Existe uma imagem da bênção, daquilo que conhecemos, da nossa experiência, o que traz mais bênção é o sol. Tudo vem do sol. Contudo, tudo o que ele faz é brilhar. Isso é bênção. Deixemos que o nosso sol brilhe sobre o bom e o mal da mesma maneira. Croácia e Sérvia. Participante. Trabalho com pessoas da antiga Iugoslávia. Tenho um caso que é muito difícil para mim e que descreve simbolicamente a situação toda. Trata-se de um jovem que perdeu ambas as pernas durante um ataque sérvio. Ele é croata. Sua mãe morreu durante esse ataque. Ela se jogou sobre ele para protegê-lo. O pai é sérvio e no início da guerra foi para o lado croata. Hellinger, isso basta. Hellinger para a participante. Se eu for pegar alguém para a Sérvia, é um homem ou uma mulher? Participante, um homem. Hellinger, e a Croácia? Participante, uma mulher. Hellinger escolhe representantes para a Sérvia, Croácia, pai, mãe e o jovem e os posiciona. O filho está entre o pai e sua mãe morta. A Croácia e a Sérvia estão à frente deles e numa distância maior. A mãe olha alternadamente para a Croácia e Sérvia. A Sérvia flexiona levemente o joelho. O filho olha para o chão. De repente, cai para a frente no comprimento do corpo no chão, acompanhado por um grito assustado do público. Em seguida, a Sérvia ajoelha-se e está cheia de sofrimento. O representante do filho estende os braços para ambos os lados, enquanto se encontra de bruços no chão. Então se vira para a Sérvia e coloca a cabeça no seu colo. A mãe o seguiu e se ajoelha ao seu lado. Então se deita ao seu lado no chão, virada para ele. O pai se colocou atrás da Sérvia. O filho quer se aproximar mais da Sérvia, mas esta empurra a sua cabeça. O pai se ajoelha em frente ao filho e pega a sua mão esquerda. A Sérvia se afasta mais ainda. O pai quer pegar o filho pelas mãos, mas este se esquiva e cruza as mãos nas costas, continuando deitado de bruços. A Sérvia sacode a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse desesperada. O pai toca o chão com a cabeça, enquanto coloca as mãos nos ombros do filho. Enquanto isso, a mãe vira-se de costas no chão. A Sérvia se afasta, sentada. O filho, que está deitado de bruços e com as mãos cruzadas nas costas, levanta a cabeça e olha para a Sérvia. Então ataca a Sérvia por trás, joga no chão e a empurra para baixo. O pai o segura por trás, pelos ombros. Hellinger, pare. Para o participante. O que o jovem faria se não tivesse perdido ambas as pernas? Participante. Ele teria ido para a guerra. Hellinger. Ele se tornaria um assassino. Onde está aqui a solução? A Sérvia se liberta. O filho fica sentado à sua frente. Hellinger conduz o pai para sua mulher. Hellinger para o pai. Agora olhe para sua mulher. O pai limpa as lágrimas do rosto, então se ajoelha em frente à sua mulher.
Agora a sérvia e o filho estão sentados um ao lado do outro e se olham. O filho, que está sentado no chão, vira-se e inclina até o chão. A sérvia sentada olha para o chão. A Croácia está de punhos cerrados e treme de agressividade. A sérvia se levanta e olha para o chão. O filho estende a mão para ela. Contudo, a sérvia não percebe isso. Então o filho desvia de novo o olhar. O pai pega a mão de sua mulher e se deita com o peito em cima dela. Então pega com uma mão o seu filho e o puxa para si. Agora o pai está deitado ao lado de sua mulher. Abraça-a e inclui o filho no abraço. A Croácia se dirige para a Sérvia com a mão direita estendida e tremendo. A Sérvia olha para o chão, segura os braços na frente da barriga, como se tivesse grandes dores, e se curva bem profundamente para a frente. Então se levanta e olha para a Croácia e quer se esquivar. A Croácia toca as suas mãos. As duas se aproximam uma da outra bem lentamente. Então a Croácia coloca a cabeça no peito da Sérvia. O pai endireita-se e segura o filho nos braços. Ambos olham para a Croácia e a Sérvia. A Sérvia pega as mãos da Croácia, a Croácia chora. Então coloca novamente a cabeça no peito da Sérvia. Agora o filho coloca seu braço em torno do pai. O pai coloca o seu braço em torno do filho. Este soluça. Hellinger, ok, vou deixar assim. Para os representantes, agradeço a vocês. Participante, gostaria que existisse um futuro para essas crianças. Hellinger, aqui existe apenas uma solução. Expor-se à dor, e, na verdade, a dor impotente. A agressão é renegar a impotência. Participante, existe muito ódio ali. Hellinger, claro, mas foi uma boa imagem no final, de como a agressividade do jovem se transformou em sofrimento. Há pouco, houve um congresso em Wisburg. Lá havia uma mulher da Ruanda. O marido dela e os filhos haviam morrido no genocídio. Ela estava com uma energia assassina muito forte, assustadora. Aqui se pode ver, as vítimas assumem a energia dos agressores. Então fiz uma sugestão para a solução do problema entre os Tutsis e os Hutus. Todos os mortos serão enterrados no mesmo cemitério. Ao redor do cemitério vai ser colocado um muro bem alto e as portas fechadas. Nenhum acesso mais. Essa é a solução. Talvez também entre croatas e sérvios. Muitos mortos em ambos os lados, muito ódio. Enterrar todos juntos e fazer luto juntos. Todos eles morreram à toa, por nada. Então tudo precisa ficar no passado. Finalmente terminar, ok? Participante, sim. Pensamentos como despedida. Hellinger para o grupo. Minha impressão é de que com esta última constelação completamos o curso. Foi uma multiplicidade nesses 2 dias, principalmente hoje, de tal forma que nós podemos levar muito, que algo se movimenta na alma e nos dá novos impulsos e também nova esperança e novas possibilidades no trabalho que vem ao nosso encontro. Sobretudo ficou claro que a alma em sua profundidade quer unir aquilo que se opõe. Se nós formos trabalhar dessa maneira, se realmente confiarmos nos movimentos profundos da alma e lhe dermos espaço, esse é o serviço à paz e à reconciliação. Para isso é necessário que nós mesmos entremos nos movimentos da alma. Se nós, como ajudantes, somente observarmos e pensarmos, isso ocorre por si só, então não estamos dentro. Precisamos entrar, nós mesmos, no movimento.
Precisamos perceber na nossa alma esse movimento, deixar-nos arrebatar por eles. Então saberemos também o que está acontecendo e quando precisamos interferir. Mas a interferência não surge da reflexão. Entretanto, através da harmonia com esse movimento, sabemos, é isso. Por exemplo, na última constelação, o tema real foi homem e mulher. Isso foi evitado no início. Somente depois que isso teve a chance, pôde-se prosseguir. Por si só, não poderia ter ido adiante. Aqui o ajudante precisa perceber porque ele entra no movimento. Esse é o próximo passo. Se nós entrarmos nesse movimento, estamos a serviço da reconciliação, principalmente nas famílias. Então, seremos uma bênção. Curso de treinamento em Zurique. Ok, vamos dar uma... para poder verificar o que ele falou, já que ele está encerrando uma parte do livro. Então, em primeiro lugar, vocês precisam anotar aí, né, entre a página 170 e a página 171, tem um conceito, né? O conceito do que é abençoar. Então, ele fala, o que significa abençoar? No latim significa benedicere, isso significa dizer algo bom. Se eu digo algo de bom sobre alguém e desejo boas coisas para ele, isso atua imediatamente de modo agradável nele. Isto é a bênção. Olhamos para o outro e desejamos algo de bom para ele. Então, isso é um conceito, tá? E aí ele mostra algo também que é muito importante, é como o diagnóstico na compreensão dele é o contrário de uma bênção. Por que eu desejo algo mal para a pessoa? Porque é como se eu fixasse algo, né? Dissesse, você está mal, você vai morrer, ou você está com isso, ou você está com aquilo. Então, ele mostra que essa imagem da bênção é a imagem do sol, que vai brilhar para os bons e os maus, os justos e os injustos. Estão lembrados dessa passagem bíblica? Então, essa é a ideia da bênção de Bert Hellinger. Depois ele mostra no tema da Croácia e da Sérvia, são coisas interessantes, uma delas é que o tema real não é o tema, como é que eu posso dizer, explícito, né? Havia um tema entre o homem e a mulher, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que a gente está tratando de países, nós estamos falando de destinos de uma nação. Então, assim, quando colocam um homem, uma mulher para representar a Sérvia e a Croácia, vocês viram que o tema real tinha a ver com o homem e a mulher, mas também tinha a ver com um destino muito mais profundo, o destino de um povo, né? E aí ele mostra uma solução que também é muito importante para o nosso trabalho, que é quando vai muito além do limite, né? Por exemplo, a solução é se expor à dor de maneira impotente, né? Então, por exemplo, quando alguém da nossa família morre, quando uma calamidade acontece, né? Então, assim, nós, por exemplo, estamos vivendo um momento de calamidade, temos um momento de dor. Então, tem uma coisa assim de se entregar à sua impotência também, né? E ele mostra a ideia de construir um cemitério com todo mundo junto, ou seja, todos poderem fazer luto juntos, ao mesmo tempo enterrar todos esses mortos e deixar o passado passar, né? Então, ele traz uma imagem muito clara com essa imagem do cemitério, né? Como deixar o passado passar e como agir diante de situações que são de muita dor, especialmente no caso de calamidades coletivas, aí no caso da guerra, né? Depois ele fala uma lição que eu acho muito importante é de como é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho da constelação, digamos, no momento atual, ou até mais ou menos onde ele nos deixou, né? Que o nosso trabalho é acompanhar a alma nessa profundidade, confiar nesses movimentos. A gente não pode simplesmente deixar assim, não, o movimento vai seguir sozinho. Olha como ele colocou, ele falou, não, você precisa entrar dentro desse movimento, você precisa se permitir ser arrebatado, né, para perceber o que é que está acontecendo, para saber se é necessário interferir, quando interferir, mas isso é quando você tiver aquela sensação, é isso, ou seja, a clareza, né?
E essa clareza nem sempre é o tema aparente, é um outro tema, né? E é o nosso trabalho enquanto constelador familiar, a nossa ajuda enquanto constelador familiar, é justamente entrar nesse movimento, e captar essa informação e apresentar. E aí ele coloca aqui no final: se nós entrarmos nesse movimento, estamos a serviço da reconciliação, principalmente nas famílias, então seremos uma bênção. Então, o nosso trabalho é o trabalho quando ele é uma bênção para as pessoas com as quais nós estamos trabalhando, é quando a gente entra nesse movimento, dessa maneira que ele está nos explicando aqui. Tá? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não? Posso perguntar, Isabel? Sim. Uhum. Pode. Ali onde ele fala ali da Croácia e da Sérvia, né? O participante, ele pergunta se é uma mulher ou um homem. O participante fala um homem e depois para a Croácia uma mulher. Mas quando se trata, assim, tipo de nação, sempre vai ser um homem e uma mulher ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Ao escolher um homem e uma mulher, o que aconteceu? Ele revelou o outro tema de fundo que tinha, que não era só a guerra dos dois países, mas a relação entre o homem e a mulher, né? Ou seja, uma necessária, um respeito entre o homem e a mulher. Não necessariamente. Mas tem, por exemplo, assim, casos onde existe uma prevalência. Por exemplo, uma empresa. Eu nunca vi Bert Hellinger colocar um homem para ser uma empresa. Sempre o representante é uma mulher para uma empresa, entende? Então, assim, com relação ao país, não. Já vi também constelação onde a Sophie colocou muitas pessoas, assim, representando China, Japão, outras. Eu não vi uma prevalência disso ou aquilo, não. Agradecida. Tá bom? Então, ainda temos mais um tempinho, podemos avançar mais um pouco. Eu gostaria de perguntar também, professora Ah, Isabel. Domingos, vamos. No exemplo que ele dá de botar todo mundo no mesmo cemitério e fechar o cemitério, parece que o destino do corpo, então, também tem uma importância. Não é só isso. O destino do corpo tem uma importância, porque, por exemplo, se você... Esses dias eu estava vendo uma série que eu gosto muito de uma família judia lá na Netflix, chama Stissel. Se você vai a Jerusalém, você vai ver que eles dão o maior valor para o cemitério. Você olha assim, você fala, cara, como que uma pessoa, como é que um povo faz metade da cidade a um cemitério? Então, tem um valor simbólico, né? Tem um valor simbólico. Nós enterramos os nossos mortos juntos, é onde nós vamos colocar flores, é onde nós vamos chorar, onde, sei lá, no Dia dos Mortos vai todo mundo, mas só que ele acrescenta. Ele diz assim, mas a porta é grande, ou seja, vai ficar fechada, ou seja, o passado vai ficar para trás. E você tem que entender que na hora que ele está contando alguma coisa, ele está, na verdade, construindo imagens na sua cabeça e na cabeça das pessoas também. Tá entendendo? Então, assim, tem uma dimensão que é a dimensão concreta, igual isso que eu estou te falando, que é onde a pessoa vai e vai fazer as suas orações para aqueles mortos, e aí todos vão fazer juntos, mas ao mesmo tempo ele está conduzindo você para fazer essa integração psíquica, sei lá. Entendeu? Bert Hellinger sempre trabalha de muitas maneiras. Ele trabalha com o corpo, ele trabalha com a palavra, ele trabalha com imagens, ele trabalha com o estado de presença, né? É isso. Entendi. Obrigado. Então, vamos seguir mais um pouquinho, aproveitar o nosso tempo, por favor. Curso de treinamento em Zurique, junho de 2003. A arte da ajuda. Este aqui é um curso sobre ajuda. Como se ajuda eficientemente e como se recolhe da ajuda no momento certo?
Reconhecer quando a ajuda é possível e adequada e quando se deve recolher desse trabalho é uma arte. Ajudar por simples compaixão, muitos conseguem fazer isso. Na verdade, todos nós. Contudo, ajudar de uma forma que se esteja em sintonia com os outros e com o seu destino e sua alma, e que com isso ele possa e deva crescer, isso é uma arte. Aqui queremos ver juntos o que significa essa arte. Portanto, vou trabalhar com casos de supervisão e explicar, através deles, quais são os passos individuais para uma solução. Vou fazer com vocês exercícios de percepção, para que possam sentir se algo é possível ou não. Dessa maneira, aprendemos juntos a ajudar o que ajuda. Uma vez escrevi um pequeno aforismo sobre a ajuda. Quem quer ajudar não consegue mais ajudar, pois nesse momento ele interfere na alma do outro. O outro é que permite a ajuda. Só assim é seguro e adequado para o ajudante. Quando se exige ajuda, via de regra, não se deve ajudar, a não ser que se trate de um acidente grave ou algo semelhante. Quem exige ajuda se comporta como uma criança, e o ajudante precisa, nesse momento, se comportar como se fosse mãe ou pai. Ambos começam, então, uma assim denominada relação terapêutica de transferência e de contratransferência, e isso está sempre fadado ao fracasso. Algo mais ainda, antes de começarmos, se alguém fizer também uma diferenciação entre o bom e o mal, não conseguirá mais ajudar. Logo que tomamos essa decisão, excluímos alguém. Nós nos posicionamos contra aquele que consideramos mal, mas a ajuda real para todos somente é possível quando todos têm um lugar em nosso coração, quando reconhecemos que todos têm o mesmo direito de existir e que cada um está emaranhado a seu modo, mesmo se fôssemos descrevê-lo talvez como o mal, assim como nós também talvez estejamos emaranhados no bom, e pensamos que isso seja o bom. Entretanto, o resultado nos mostra que aquilo que consideramos bom, na maioria das vezes, não é tão bom. Por exemplo, aqueles que pensaram que tinham feito o bem, fizeram sempre algo de errado, senão não precisariam apelar e dizer que só queriam o bem. A grande ajuda e a ajuda como arte precisa de força e precisa de reconhecimento, precisa desse amor amplo. A tristeza. Participante. Há 2 anos que a cliente vive separada e sozinha com seus filhos. Está muito bem financeiramente e profissionalmente, mas ela sempre sente necessidade de chorar e sente também uma pressão no peito. Hellinger interrompe. Ok. Para o grupo, ela é uma típica ajudante que sente compaixão. Para o participante, você sente compaixão pela cliente. Participante. Na verdade, isso não pode julgar direito. Na verdade, isso você não pode julgar direito. Hellinger para o grupo. Mas nós percebemos. Aqui um exercício de percepção para vocês. Ela conseguirá ajudá-la? Para participante. E você, o que pensa? Você conseguirá ajudá-la? Participante. Se sentir compaixão, não. Hellinger, você não conseguirá ajudá-la. Através de sua compaixão, você exclui, na verdade, a pessoa mais importante. Participante, eu mesma. Hellinger, o marido. A participante ri. Hellinger, ele tem a minha compaixão. Pelo que você descreveu, penso que já estava na hora dele abandoná-la. Participante, é assim também. Hellinger, exato. Agora você representa essa cliente e eu represento você. A participante senta-se de lado em frente a Hellinger. Participante, não sei o que acontece comigo.
Estou bem. Eu e meus filhos temos uma casa maravilhosa, um lindo jardim, trabalho com muito prazer, mas, com voz chorosa, sempre sinto necessidade de chorar. Sempre sinto necessidade de chorar. Hellinger, é bom que você chore. Sabe por quê? Senão, afloraria que você é perigosa. Longo silêncio. Hellinger para o grupo. O que há agora com a relação terapêutica? Ela não é mais possível. Agora se exige dela. Participante. Se você acha... Hellinger, vou apresentar para você. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. Hellinger para representante. Agora, centre-se e não importa o que aconteça. Você expressa isso exatamente como é, sem tirar nem pôr. Representante da cliente. Sem palavras? Hellinger, sem palavras. A cliente olha para o chão. Hellinger pede para a mulher deitar-se no chão de costas em frente a ela. A cliente agacha-se e senta-se ao lado da mulher e então deita-se ao lado dela. Hellinger, exato. Para a cliente, agora olhe novamente para a mulher morta e diga-lhe, eu matei você. Cliente, eu matei você. Hellinger para a participante. Por que a cliente tem depressão? Porque ela não olha. No fundo, ela quer morrer. Por isso, deitou-se imediatamente ao lado da morta. Você sabe quem é? Participante. A cliente? Hellinger. Não. Você está confundindo. Participante. Sim. É a irmã de... Estou confusa. Hellinger. É uma criança abortada. Longo silêncio. Hellinger para as representantes. Ok, isso basta. Agradeço a vocês duas. Para a representante da cliente. Que tal foi para você quando disse, eu matei você? Cliente, era o certo. Foi um alívio. Hellinger, exato. Para a participante. Depressão aqui significa, eu não olho para um lugar. Atrás dessa depressão esconde-se a agressão. Quando isto vem à luz, ela precisa agir. A participante sorri e concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Mesmo se conversássemos por longo tempo com uma cliente, algo assim não viria à luz. Quando se constela, mesmo quando se constela apenas uma pessoa, vê-se imediatamente o que está acontecendo. Aqui ela estava olhando para o chão. Isso significa que no chão está deitada uma morta. Quando coloquei a morta no quadro, a cliente quis deitar-se imediatamente ao lado dela. Isso significa que ela estava se sentindo culpada de uma morte, senão não teria se deitado ao lado dela. Então eu disse para ela expressar, eu matei você. Agora, tudo está à luz. Para a participante, a questão agora é, o que você vai fazer quando ela vier de novo? Ela virá de novo para você? Participante, sim. Vou relatar isso a ela. Hellinger, não, não assim. Vamos fazer de uma maneira artística. Vou fazer agora um exercício com você. Você é a cliente. Para o grupo, vocês podem fazer exercício também. Ela ri. Hellinger, então, feche os olhos. Agora vou falar com você como se estivesse falando com a cliente. Há algum tempo atrás, fui até o cemitério. Fui de túmulo em túmulo e olhei para os nomes. Entre duas lápides havia um espaço vazio. Eu pensei comigo, lá jaz talvez alguém sem nome, sem lápide. Então pensei, vou tomar essa pessoa morta em meu coração. Eu me ajoelho e me curvo. Então me vêm recordações, muitas recordações. Fico triste e me pergunto, de onde vem essa tristeza? Então começo a chorar. Longo silêncio. Hellinger, depois de um certo tempo, para a participante. Está bom assim?
Participante: muito bom. Hellinger para o grupo: aqui é um curso de treinamento e vou explicar o que fiz. De certa forma, foi um exercício hipnótico. Eu conto uma história minha. Não dirijo a palavra à cliente diretamente. Assim, ela não precisa se sentir envolvida. Eu coloco, portanto, algo entre ela e mim. Mas ela não pode fazer outra coisa senão ir comigo até o cemitério. Com isso, ela é conduzida para algo que falta, mas não se diz quem ou o que. Então, entro no sentimento que é necessário para ela. Eu descrevo isso. Eu me recordo, fico triste e começo a chorar. A alma dela acompanha, sem que ela saiba o porquê. Para a participante: isso é tudo. Quando você tiver terminado, diga a ela: aqui interrompo a consulta por hoje, ok? Participante: sim. Hellinger: tudo de bom para você. Olha, impressionante, né? Impressionante, porque aqui ele está nos mostrando como trabalhar com as imagens interiores, como trabalhar com as histórias, e isso aqui se refere ao trabalho do Milton Erickson, né? Um hipnoterapeuta, reconhecidamente uma fonte de inspiração para o trabalho do Bert Hellinger, e ele tem um livro, inclusive, que se chama Minha Voz Irá Contigo. É exatamente isso. Eu acompanho, levo a pessoa com a minha história para que ela consiga refazer aquele caminho. Agora, você vai me perguntar: Isabela, isso aí é uma coisa difícil de aprender. É claro que você vai, com o tempo, adquirindo essa capacidade de conduzir o seu cliente de diferentes maneiras, né? Então, no primeiro exemplo, né, da arte da ajuda, ele mostra o seguinte: a arte da ajuda ela tem a ver o seguinte: quando a ajuda é possível e quando a ajuda não é possível. Esse é o primeiro pré-requisito. A ajuda é possível? Sim. A ajuda não é possível? Não. E se eu vou ajudar essa pessoa, eu tenho que ajudar em sintonia com o destino, ou seja, sem querer brigar com esse destino. E aí ele nos mostra como fazer isso de maneira prática num grupo de prática supervisionada. Como é? Eu vou fazer exercício de percepção. Eu vou, com o grupo, com a turma, eu vou ver, isso é possível de acontecer ou não? Entendem? Então, é como se você fosse ajudar, mas ajudar em sintonia com o destino, sabendo se é possível ou não, e treinando a sua percepção, né? E ele diz, quando alguém exige ajuda, via de regra não é para ajudar, a não ser que seja numa situação grave, um acidente ou algo semelhante, ou seja, socorro, aquela coisa, tá? Outra coisa, se você diferencia entre bom e mal, acabou a sua possibilidade de ajudar. Entendeu? Então, a nossa ajuda só é possível quando a gente tem a tudo e a todos no coração, né? E quando a gente acha, ou quando alguém pensa que fez alguma coisa boa, por que que, em geral, ela fez uma coisa má? Porque ela está dizendo, eu sou boa, fiz algo bom em relação a algo mal, ou algo que não está correto, ou que não é suficiente, entende? Então, ele fala o seguinte, na página 177, a grande ajuda, e a ajuda como arte, precisa de força e precisa de reconhecimento, precisa desse amor amplo, né? E depois, esse exemplo que eu estava comentando, né, onde ele mostra por que uma das ordens da ajuda é ajudar sem amor, ou, desculpa, uma das condições da postura sistêmica é ajudar sem amor. Ele mostra como a compaixão exclui, né? Porque a participante, a terapeuta ou consteladora, ela tinha compaixão da cliente, mas ela estava excluindo quem? O marido. Então, por isso a nossa ajuda é sem esse amor compassivo, nesse sentido de que toma partido, né? Outra coisa é chorar para despistar algo. Então, esse cliente está chorando
porque ele está realmente em contato com a sua emoção ou ele está despistando algo que aqui no caso ele fala, essa pessoa é perigosa. Por trás dessa depressão se esconde uma grande agressão, né? E essa grande agressão se refere, no caso, ele vai conduzir uma criança abortada, né? Uma culpa por uma morte de uma criança abortada. E aí, o que eu já comentei, nesse trabalho magistral, desse exemplo fantástico de como ele conduziu uma pessoa. Olha, ele ainda ensina, ele fala assim, fecha os olhos, eu vou falar para você, terapeuta, como se eu estivesse falando para o seu cliente. Então, ele vai ensinar essa terapeuta a ajudar a cliente dela, conduzindo a terapeuta para que ela experimente as imagens nela mesma. Tá entendendo? Isso é que eu acho, assim, genial nesse trabalho, né? Então, assim, qual é a essência dessa história? Entre dois mortos tem um outro morto que não foi reconhecido. Então, o primeiro trabalho é, eu tomo como terapeuta, como consteladora, essa pessoa no meu coração, né? Permito que todas essas recordações emerjam, que essas informações do campo apareçam, entre em contato com o sentimento, chora, né? E, como se diz assim, pode, a partir daí, conduzir o cliente, né? Como ele falou, num exercício hipnótico, aonde ele não está falando diretamente para a pessoa, mas ele está colocando uma coisa entre a pessoa e ele, né? No caso, ajudante, ao contar uma história, eu coloco uma história. Eu não estou falando da pessoa, não estou falando da família. Eu estou contando uma história e conduzindo como é que eu posso dizer? Aquilo que eu falei para vocês, de uma certa maneira, um exercício hipnótico, uma integração, uma transformação, nessas imagens interiores, tá bom? E aí ele fala, olha, a pessoa não tem outra opção a não ser acompanhar. A alma acompanha. Então, eu queria agradecer a todos vocês aqui hoje, já estamos passando um pouquinho do horário, e nós seguimos na semana que vem. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Até semana que vem, então. Muito obrigado, professora Isabela. Boa noite. Boa noite, Isabela. Muito grata. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Professor, algumas perguntas que nós respondemos na próxima semana, né? Ok. Muito obrigado a presença de todos e a todas. Até a próxima semana. Contamos com todos vocês.